Oi pessoal, essa videoaula então estou fazendo, né, para vocês. Vou apresentar algumas características muito importantes do átomo de carbono que vocês ainda não sabem, né, e que é muito importante aqui dentro do nosso estudo da química orgânica. Mas antes disso, muito importante que você tenha assistido a aula que nós realizamos na semana passada, né? Se você não estava presente, que você tente encontrar uma forma de saber o que nós estudamos. Então, nós fizemos uma introdução, né, sobre a química orgânica, apresentei vários aspectos da química orgânica, ela é muito rica, né? Então, onde ela está, por que é importante estudar, muita coisa. E dentro disso, um ponto que eu vou destacar como pré-requisito, né, que você saiba, né, sobre isso antes de assistir essa videoaula, é sobre as fórmulas moleculares e as fórmulas estruturais, que é o que a gente vai estar estudando muito aqui na química orgânica. Tá? Então, assim, quais são as fórmulas estruturais, o que é isso aqui, né? Então, se você não sabe o que é isso, onde estão os elementos químicos aqui, o que são esses traços, volta lá para o material da aula passada. Também mostrei alguns sites, né? Na verdade, um site e 2 aplicativos. Posso mostrar também um programa, né, de computador para desenhar moléculas, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro lembrando, né, onde é que está o carbono, lá naquela tabela periódica lá de mais de 100 elementos. Ele está aqui, o elemento de número atômico 6, massa 12, família 14, né? E percebe que ele é um elemento, ele é um não metal, né? Um não metal, mas que está bem aqui nesse limiar que divide os metais e os não metais. Isso fornece ao carbono uma característica, na verdade, um comportamento muito versátil, né? Ele consegue se comportar muito bem com outros metais e com outros não metais. Ele tem, às vezes, características de metal, às vezes de não metal, dependendo com quem que ele se liga, em que meio ele tá, né? Então, essa versatilidade que a gente vai estar vendo bastante sobre ela aqui, né? Então, que ligação que o carbono faz? Ligação covalente, né? Covalente ou molecular, por ele ser um ametal. Então, são as ligações covalentes que a gente mais encontra aqui dentro na química orgânica. Algumas informações gerais, né, e curiosas que eu quero mostrar para vocês onde está o carbono, né, quando a gente visualiza a abundância dos elementos químicos na Terra. Então, onde é que ele está aqui, né? Olha só. Ele está aqui nesse outros aqui, menos de 1%. Ou na crosta da Terra, né, na crosta terrestre. Onde é que ele está? Também ele está longe de estar entre os mais abundantes, né? Já no corpo humano, né, muito curioso, no corpo humano a gente sabe que nosso corpo é principalmente água, né, cerca de 70% H2O, né, não tem carbono em H2O. Mas, nisso aqui tudo, ó, na maioria disso aqui, ele tá aqui nas proteínas, ele tá aqui nos ácidos nucleicos, né, que fazem parte do DNA, ele tá nos carboidratos, ele tá nos lipídios. Então, o carbono, ele é um dos principais elementos presentes aqui no nosso corpo, né? E, de novo, quais são os principais elementos presentes no nosso corpo? Ou a principais não, mais abundantes, né? Principais não, a gente não pode falar assim, não é por importância, né? Mas são exatamente carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Os elementos químicos que a gente viu que são os mais presentes nos compostos orgânicos. E, vamos ver aqui, embora ele seja pouco abundante na Terra, né, no planeta Terra, o nosso corpo ele reflete um pouco o que a gente vê no universo, né? No universo ele é o quarto elemento mais abundante do universo, né? O quarto elemento mais abundante, desculpa. Depois do hidrogênio, do hélio e do oxigênio, né? Olha a diferença, né? Quando a gente fala em planeta Terra e quando fala em universo, né? Aqui está especificando que ele é o segundo elemento mais abundante no corpo humano. Aqui a gente fala em massa, tá? Em massa dele, não em quantidade de átomos de carbono, porque nesse caso daí H2O, como água, que é formada por hidrogênio e oxigênio, corresponde a 70% do corpo, com relação ao número de átomos, né? Talvez daí não seja o segundo mais abundante, talvez não é o segundo mais abundante, mas está falando em massa.
e 0,02% da crosta terrestre, realmente, né, bem inferior a 1% ainda, né? Então aqui o ciclo do carbono, vocês já devem ter visto em outras disciplinas, talvez na disciplina de ecologia, junto com o ciclo do nitrogênio, né? Então a gente consegue ver aqui onde ele está, de que forma que ele vai, né, na decomposição da matéria orgânica, gás carbônico, enfim, todo esse ciclo que ele passa. Na teoria da evolução molecular, pessoal, bem importante, né, a gente perceber o papel do carbono aqui, porque inicialmente foram formadas primeiras substâncias mais simples, né, a partir dos elementos químicos e tal, e essas substâncias mais simples começaram a se ligar umas nas outras e formar as mais complexas. Aqui é o carbono atuando, né? Essa complexidade a gente vai ver, eu vou trazer as características específicas do átomo de carbono, que são especiais, que elas não são características encontradas pelos outros elementos químicos, pelo menos não dessa forma, né? Que permitiu que moléculas simples se transformassem em mais complexas, né? Até chegar à complexidade de um DNA, da proteína, né? Que são moléculas, portanto não têm vida, né? Não são seres, porém a gente chama que moléculas são inanimadas, né? Porém são fundamentais, estão presentes nas estruturas que têm vida, né? Nos seres vivos. Por isso, né, o carbono, já viu lá na primeira aula, está relacionado com essa química da vida, né? Então aqui só mostrando rapidamente, só para ilustrar, um esqueletinho. Vocês vão ver muito disso aqui, ó, um esqueletinho da dupla hélice, né, do DNA. Então, olha só, aqui a gente já consegue ver, ó, quem estava na aula passada já consegue perceber onde estão os carbonos, hidrogênio. Então vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de postulados de Kekulé. Eu vou ficar me passando aqui para baixo e para cima, mas eu não sou mais importante aqui, olha só. Primeiro postulado de Kekulé, não importa, esse nome já é bem antigo, tá? Esse postulado ele é muito, muito antigo, mas o que eu vou apresentar para vocês são essas características importantes, né, que tornam o carbono tão especial, né? Primeiro é uma característica de que o carbono é tetravalente. Tá? Esse termo pode se apresentar para vocês. O que é isso, esse termo? O que a gente já viu na primeira aula. O carbono ele faz 4 ligações, tá bom? Então tá aqui, ó, o carbono faz 4 ligações. Dessas ligações, podem ser 4 ligações simples, 2 ligações simples e uma dupla ligação, 2 ligações duplas, uma ligação tripla e uma simples. Ou seja, o carbono apresenta ligações simples, que é isso aqui, ligações covalentes duplas, ligações covalentes triplas, né? Nunca ultrapassando 4 ligações no total e nem menos do que 4. As ligações simples, pessoal, a gente chama de ligação saturada, tá? Ligação simples é saturada, enquanto as ligações duplas e triplas são insaturadas. Então esse termo, tenho certeza que vocês já ouviram falar em outros lugares, né, sobre saturado, insaturado, que sim, tem tudo a ver com o que a gente está falando, mas a gente não vai entrar nisso aqui nesse momento. Então, tá aqui. E mais uma coisa, também quero falar para vocês, que as ligações simples, nós chamamos de ligações sigma, tá bom? Então aqui, ó, sigma tem esse símbolo sigma aqui, né? A ligação dupla, ela apresenta uma ligação sigma e uma ligação que nós chamamos de pi. E a tripla, uma ligação sigma e 2 ligações pi. Certo? Um exemplo aqui, ó, essa molécula aqui, uma molécula formada por 2 carbonos, uma ligação dupla entre os carbonos, né? Ligação simples aqui, fechou as 4 ligações. Aqui, onde estão as ligações sigma e pi? Ó, tudo que é simples vai ser sigma, então tá aqui, sigma, 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 sigma. E a ligação dupla é uma sigma e uma pi, sigma e pi, é isso aí, tá bom? Ó, percebe que não importa na ligação dupla se é a ligação do meio, né, da dupla não, se é de cima ou se é de baixo, se na ligação tripla, qual que é a ligação sigma, se é de cima ou é do meio, isso não importa, tá bom? Importa que é uma de cada na ligação dupla. Quem quiser saber o porquê que é ligação, o que é a ligação sigma e o que é a ligação pi,
me procura fora daqui, tá bom? Fora desse momento, assim, que eu explico pra vocês o que é isso, né? Segundo postulado de Kekulé. Então tá, então primeiro ele faz 4 ligações e tem todas aquelas possibilidades. O segundo informação é de que as 4 ligações simples do carbono são idênticas. O que quer dizer isso? Olha só essas moléculas que estão aqui. Todas elas, né, vocês podem perceber, é um carbono ligado a 3 cloros, né, e um hidrogênio. Essa frase significa que todas essas moléculas são, na verdade, o mesmo composto, tá? Isso quer dizer idêntico. Não importa se o hidrogênio está aqui para cima ou está aqui para baixo, as 4 ligações simples, não importa se é para cima, para baixo, para o lado, ela é idêntica, tá bom? É a mesma coisa. Então, isso aqui também é uma coisa que vocês não precisam decorar esses postulados, eles vão estar se apresentando para vocês. Vocês vão ver que todas as moléculas, elas vão se apresentar dessa forma para vocês. E aqui, eu falo porque vem sempre muita dúvida. Às vezes eu passo algum trabalho, alguma estrutura que vocês veem, o oxigênio está lá para cima, aí quando eu vou passar para o quadro, enfim, passar para um outro momento, eu boto o oxigênio embaixo, e às vezes já vem a confusão se é a mesma molécula. Então agora já estou falando, é a mesma, tá bem? Terceira informação. O carbono tem a capacidade de formar longas cadeias com outros átomos de carbono. Parece uma coisa óbvia, mas é uma característica muito única, né, desse átomo. Então, olha só uma molécula de triglicerídeo, né? Alguns já ouviram falar sobre isso. Olha quantos carbonos aqui, né? Aqui, ó, o que é essa cadeia? A gente vai estar muito falando de cadeias carbônicas. Olha só que grande, né? E vai, assim vai, né? Tá bom? Então, isso é uma característica também bem específica do átomo de carbono. Algumas outras informações importantes, pessoal, nesse início aqui, sobre os outros elementos químicos que muito vão se apresentar nos compostos orgânicos, né, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, é que enquanto o carbono faz 4 ligações, o nitrogênio vai fazer 3, tá? 3 ligações. Também pode ser que seja uma tripla, como tem aqui, né, nesse caso ou nesse caso, 3 ligações simples, uma dupla e uma simples, tá bom? Também é diverso, mas são 3 ligações. Oxigênio, quantas ligações o oxigênio faz? Olha só, olha uma molécula de água, quantas ligações o oxigênio faz? Né? Então faz 2 ligações, pode ser dupla ou pode ser 2 simples, ó, como tem aqui, como tem na água, tá bom? Então oxigênio 2 ligações e hidrogênio, novamente, vocês podem sempre pensar na molécula de água, se isso ajudar vocês, né? Ou então percebam aqui também uma ligação só, tá bom? 4 ligações carbono, 3 nitrogênio, 2 oxigênio, 1 hidrogênio. Então aqui aqui é para vocês exercitarem, vou deixar aqui, depois vocês vão pegar essas 4 estruturas químicas aqui, vão informar a quantidade de carbono e hidrogênio, fórmula molecular e quantidade de carbonos insaturados, certo? Qualquer coisa volta um pouquinho para lembrar o que é o carbono insaturado. E aqui uma outra, deixa eu só, faltou uma coisinha aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, antes de passar o último exercício. Olha só, tem uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês numa tabela aqui, que traz qual que vai ser a geometria desses carbonos e o que nós chamamos de hibridização. Eu não vou estar falando nessa videoaula o que é hibridização, então eu vou ver se eu vou fazer uma videoaula só para isso, ou se eu vou deixar aberto para se alguém quiser saber, eu vou explicar, tá? Porque só essa explicação, ela demanda alguns minutos do que é isso, tá? Mas enfim, é uma teoria que ela vai explicar o porquê que o carbono faz 4 ligações, tá? Que as teorias que cabem para a maioria dos elementos químicos não cabem para o carbono. Aí surgiu essa teoria da hibridização, né? E, enfim. Então, essa tabela aqui, ela vai trazer o quê? Que, por exemplo, para o carbono que tem 4 ligações simples, a gente diz
que ele apresenta hibridização sp3 e a geometria dele é tetraédrica. O que é essa geometria tetraédrica? Olha só, 4 ligações simples, né? Ó, vou mexer ele aqui. Isso é um tetraedro, tá percebendo? Tridimensional, são os pés de galinha ali que tem no mole, né? Ó, tá vendo? Ó, aqui eu só consigo ver 3, né? Acho que só tem 3 ligações, mas não. Lá tem uma, então, ó, tem essas 3 aqui, sempre fica uma para trás, para frente, pro lado, certo? Carbono com 4 ligações, tetraédrico. E hibridização sp3. Vou mostrar os demais aqui e vou para outra tela mostrar para vocês as geometrias. Então, nós vimos isso aqui, né, sp3. Aí, quando ele tem uma ligação dupla e 2 simples, ele é chamado de sp2, hibridização sp2 e geometria trigonal plana. E os outros 2 aqui são sp. Então, eu vou só lá para outra tela mostrar para vocês as geometrias, tá? Então, vamos ver, ó. Primeiro, a outra possibilidade, uma ligação dupla e 2 simples. Olha só. Se eu mexer aqui, ó, eu vou soltar. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é um triângulo no plano, né? Tá vendo, ó? Um triângulo no plano. Por isso se chama essa geometria aqui, quando o carbono tem uma ligação dupla e 2 simples, de trigonal planar. Vou colocar aqui, ó, ver ângulos de ligação. 120 graus, ó. Aqui se eu mexo, né, ele varia um pouquinho, mas depois já deixa estabilizar, tá bom? Então, uma ligação dupla e 2 simples, hibridização sp2, trigonal plana, 120 graus. Tá tudo lá na tabelinha. Agora, 2 ligações duplas, que é outra possibilidade. Olha só. Olha como é que ele é, um bastão, né? Isso aqui a gente chama de geometria linear. Linear. Com ângulo 180 graus, então, tá bom? Hibridização SP. São 3 tipos de hibridização só. SP3, que foi a primeira que eu mostrei, SP2 do caso anterior, e SP quando ele é linear. Então, 2 ligações duplas é linear, e ainda, se tiver a última possibilidade, é uma ligação simples e uma tripla. Tá bom? Ó, tripla também. Opa, deixa eu mexer aqui pra vocês. Ó, novamente, linear também, hibridização SP, certo? Bastãozinho. Então, essas são as geometrias que o átomo de carbono apresenta, né? Dentro das moléculas, certo? Então, isso aqui tá tudo resumido aqui, tá? Para vocês. Geometria, os ângulos de ligação, qual é a hibridização para cada tipo de ligação entre os carbonos, do carbono, desculpa. Daí aqui é o último exercício que eu proponho que seja feito, né? Então, para cada carbono aqui, ó, você vai indicar qual é a hibridização dele, certo? De acordo com aquela tabelinha anterior. Quais são as ligações sigma e as ligações pi, geometria e ângulo de ligação. Então, eu deixei um exemplo aqui para o carbono 6, ó. Carbono 6, ele tem uma ligação simples com hidrogênio, que está aqui, então uma ligação só, né, com hidrogênio, então é uma ligação sigma. Com o carbono 5, que é uma tripla ligação, então ele tem uma ligação sigma e 2 pi, né? Qualquer coisa volta lá no anterior, no que a gente falou anteriormente. Se é uma ligação simples e uma tripla, tabelinha anterior, hibridização SP, geometria linear, ângulo de 180 graus. Então, eu quero que vocês façam com os demais carbonos também, tá? Com carbono 1 a 5. E no mais, pessoal, dica, tá? Pra gente poder aprender mesmo, assimilar, né? A maior parte do que a gente vai ver. Elabora o teu material de estudos à mão, escreve, tem um caderno, faça você mesmo a sua tabela, faça os exercícios propostos, mesmo que não tenha que entregar,
e anote as tuas dúvidas para quando a gente se encontrar, que a nossa aula seja mais produtiva.